Já me chega uma outra história da vida real que eu tenho certeza vai chamar sua atenção. Me dá ali no telão da audiência as imagens do casal. Tá aqui, ó. Esse aqui é o Marcos e essa aqui é a Isabela. Os dois são bem conhecidos no meio dos bumbais. São amantes dos bois, caprichoso e garantido. Ela, caprichoso. Ele, garantido. Uma história de amor que tinha tudo para dar certo. Um relacionamento que durou 2 anos. E uma relação extremamente conturbada, segundo os amigos e familiares da Isabela. A Isabela é enfermeira, influenciadora digital, muito assídua nas redes sociais e costumava postar várias fotos do casal. Eles em vários momentos felizes, ó, sorrindo. E quem via esse sorriso, a felicidade do casal, jamais poderia imaginar as coisas que aconteciam dentro de casa. Segura balanceiro, que agora eu vou soltar a bomba para você. Essa semana, a Isabela procurou uma delegacia e também jogou toda a relação dela nas redes sociais. A Isabela detalhou todas as agressões que sofreu por parte do Marcos. Ameaças, violência psicológica, agressões físicas. Sabe o que o Marcos fazia quando bebia e chegava em casa? Discutia, batia a boca com a Isabela. No meio da discussão, o Marcos começava a ficar violento. Aí ele pegava o celular da Isabela com ciúmes, querendo ver se ela estava conversando com alguém, e quebrava o celular. Foram 4 celulares quebrados. Mas isso é só a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa por trás dessa história de amor, que, ao que tudo indica, não era tão rodeada de amor assim como a gente pensa. Eu vou conversar com a Débora ao vivo agora no telão da audiência. Coloca a Débora aqui para mim. A Débora está lá na delegacia especializada em crimes contra a mulher. Débora, é mais um caso de violência doméstica. A gente tem trazido muitos aqui no Balanço Geral. Recentemente teve o caso, de uma empresária que o ex-companheiro vendia fotos e vídeos íntimos dessa mulher. E agora a gente está trazendo a história da Isabela. A Isabela passou 2 anos, Débora, sem ter coragem de denunciar. E a gente sempre fala isso aqui no Balanço Geral. A mulher, às vezes, depende financeiramente do companheiro, depende emocionalmente, porque a mulher é mais coração. Ela pensa sempre nos outros antes dela mesma. E isso não pode acontecer, né, minha amiga? Por isso a Isabela criou coragem, decidiu denunciar, até mesmo para incentivar outras mulheres. E eu imagino, Débora, que você, como mulher e estando em um relacionamento, Débora Christie é casada, se coloca também no lugar dessa vítima. E se fosse comigo? Não é verdade, minha amiga? Porque violência doméstica é algo que mexe muito com a mulher e que pode até acabar com a vida dela. Tô contigo, minha amiga. Exatamente, Alisson. Infelizmente, mais um caso de violência contra a mulher aqui na capital amazonense. Boa tarde, Alisson. Boa tarde para você de casa que nos acompanha pelo Balanço Geral. A influenciadora digital Isabela Persilca, ela usou as redes sociais no último sábado para denunciar as agressões físicas e psicológicas pelo ex-companheiro, conhecido como Marquinhos. Esse homem, Alisson, ela tinha um relacionamento com ele. Ela passou 5 anos com esse homem e durante 2 anos ela estava sofrendo. Ela apanhava quase todos os dias. E esse homem, Marquinho, ele é conhecido do boi garantido. Até porque, como você falou, ele era do garantido e era do caprichoso. E os dois sempre iam para o Festival de Parintins juntos para celebrar a festa do boi. Só que era tudo aparência, né? Nas redes sociais, ela divulgava que estava feliz, que estava rindo com o companheiro, mas não passava de uma mentira, porque a Isabela, a influenciadora, ela nunca teve coragem de denunciar. Segundo informações que a nossa equipe recebeu, e o que a Isabela divulgou também nas redes sociais, o advogado
dela vai comparecer hoje aqui na Delegacia da Mulher por volta das 2h da tarde para registrar o boletim de ocorrência, porque desde anteontem o caso ele só foi jogado na mídia, né, nas redes digitais, mas até agora nada foi feito. Segundo informações que a nossa equipe de reportagem recebeu da Isabela, o advogado vem hoje aqui na Delegacia da Mulher registrar o boletim de ocorrência. Esse homem, Alisson, ele falava que ela era maluca, que o problema era ela, que ele não tinha nada, que ele cuidava dela, que ele oferecia o melhor para ela, bancava a vida que ela tinha. Então, ele disse que era tudo mentira, que ela tá querendo se aparecer, que ela tá fazendo isso para querer ibope, para ganhar mídia. Mas ninguém sabe de fato. Aqui no meu lado está a delegada Patrícia Leão. Delegada, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu queria que a senhora falasse sobre a importância de registrar um boletim de ocorrência. No caso, a Isabela ainda não registrou. Outras mulheres podem estar passando pela mesma situação e ainda não registrou porque não tem medo de morrer, é ameaçada. Eu queria que a senhora contasse pra gente qual a importância da mulher vir aqui na delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Bom dia. É extremamente importante que a mulher, ao perceber que está sendo vítima de violência doméstica, ao perceber que está dentro de um relacionamento abusivo, que ela procure a delegacia da mulher mais próxima, que ela solicite a sua medida protetiva de urgência, que é com essa medida protetiva de urgência que nós vamos conseguir afastar aquele agressor do lar, vamos conseguir ali que ele mantenha uma distância dela, não se aproxime dela por nenhum meio de comunicação. Então, nós temos, né, esse mecanismo que é justamente para poder proteger a integridade física e mental dessa mulher. Delegado, eu também queria que a senhora falasse para a gente, estávamos conversando aqui ainda há pouco, em relação à divulgação. Tem mulheres, a gente percebe que esse caso de agressões, ele vem acontecendo com muita frequência. Todos os dias a gente escuta um relato. E ultimamente a gente percebe que várias mulheres chamam a imprensa, chegam aqui, querem falar, querem contar. Algumas, quando divulgam, acabam encorajando outras para vir também fazer o mesmo. Só que a senhora me contando aqui, tem um lado positivo e um lado negativo também. Eu queria que a senhora falasse sobre esses dois lados. Bom, nós aqui da delegacia, né, a gente não fazemos esse trabalho de divulgação de imagem das mulheres que passam por situação de violência, até mesmo porque está previsto na Lei Maria da Penha, né, que a gente tem ali que proteger e preservar a privacidade dela, e muitas delas não querem ter essa exposição. Inclusive, é um dos meios que dificultam ela procurar ajuda, que é justamente, né, expor que está passando por uma situação de violência dentro de casa. Então, assim, tem um lado bom, que tem mulheres que, ao presenciar outras mulheres divulgando, né, as agressões sofridas, elas se encorajam. A gente sabe que existe uma parcela das mulheres que se encorajam com outras mulheres, como também, né, há parcela de mulheres que se sentem constrangidas, que não querem procurar a delegacia, com medo de chegar aqui e ter essa exposição, né, e porque elas não querem que a família fique sabendo, ou o local de trabalho. Então, assim, há os dois lados, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, ver caso a caso, né? No caso dessa moça, ela preferiu primeiramente divulgar nas redes sociais, né? Tomamos conhecimento hoje, né? Inclusive a gente ia averiguar essa informação, mas ela, né, se prontificou a comparecer na delegacia, estamos aguardando. Ou também tem as situações, né, que a mulher vem aqui e não quer expor, e a gente, né, respeita, até mesmo porque está previsto na Lei Maria da Penha, né, que a gente tem que fazer esse trabalho, né, de preservar a intimidade da mulher que está passando por situação de violência. Agora, em relação às agressões, hoje em dia a gente escuta muitas mulheres relatarem essas agressões físicas, psicológicas. Os números, eles crescem todos os dias. Sim, o que tem acontecido? A violência doméstica e familiar contra a mulher, ela sempre existiu, né? Desde os tempos primórdios, sempre existiu. Só que o que acontece? Agora nós temos as mídias, né? As redes sociais, que fazem e que difundem, né, mais essas informações, e também
todo um trabalho preventivo que a gente faz, né, de levar conhecimento, informação, divulgando, né, o que é uma violência doméstica, quais são os tipos de violência doméstica. Geralmente as mulheres acham que a violência é só a física e não conhecem a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual. Então a gente vai informando e aí a partir do momento que a gente informa a mulher, ela consegue se identificar e a partir dali ela procura ajuda. Então isso também contribui, né, para que os números eles fiquem maiores a cada ano, né, por conta desse trabalho informativo. E como que eu sei identificar um agressor? Quais são as características dele? Porque tem muitas mulheres que acham que o fato de um homem ser agressor é apenas ele bater em você. Mas não vai. É muito além disso, né? São com palavras. Começa com uma simples palavras e logo em seguida a porrada vem também. Exatamente. Geralmente, as agressões físicas ou a própria tentativa de feminicídio ou o próprio feminicídio consumado, geralmente ele é o último estágio, né, do ciclo de violência. Geralmente ele começa ali com os pequenos constrangimentos, humilhações, né, aquele isolamento, aquele homem vai começando a delimitar com quem que ela tem que falar ou deixa de falar. Então, ou aqueles xingamentos que a gente sabe que geralmente numa discussão a primeira coisa que acontece aí são os xingamentos. Xingamento também, porque não dá para falar aqui, né? Mas esses palavrões que eles proferem são crimes. Inclusive, dependendo da situação, né, cabe aí uma prisão também, dependendo do que acontece aí. Então, assim, tudo isso caracteriza a violência contra a mulher. Então, geralmente, a agressão física ou a tentativa de feminicídio ou o próprio feminicídio são o último estágio da violência. Delegada, em caso de denúncia, como que faz? Bom, nós temos o Disque 180, né, que nós prontamente recebemos aqui essas denúncias e nós vamos imediatamente averiguar, como também se qualquer pessoa souber de alguma situação de violência doméstica, procure a delegacia, que nós também prontamente vamos atender. Também podem procurar a Polícia Militar da área, procurar ver ali qual é a SICOM daquela área e pedir ajuda ali no momento que o crime está acontecendo, para justamente a gente tentar ali, né, resgatar uma mulher que esteja passando ali por uma agressão ali imediata. Delegada, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação e por receber a nossa equipe super bem. Obrigada, viu? Alisson, a gente segue aqui acompanhando esse caso porque daqui a pouco, por volta de 2 horas da tarde, a defesa da Isabela, da influenciadora digital, vai comparecer aqui na Delegacia da Mulher para registrar o boletim de ocorrência. Mais detalhes sobre esse caso, você de casa acompanha no Amazonas Record. Outra equipe de reportagem nossa estará aqui trazendo detalhes sobre esse caso da influenciadora Isabelle, que se pronunciou no último sábado nas redes sociais para falar sobre as agressões que ela estava sofrendo por um homem identificado como Marquinhos, seu ex-companheiro. Eles estavam juntos durante 5 anos e durante 2 anos, Alisson, essa mulher estava sofrendo as agressões psicológicas e físicas. Ela decidiu anunciar isso, ela decidiu realizar a denúncia nas redes sociais e o assunto ele tem gerado muita polêmica. A nossa equipe de reportagem segue acompanhando mais detalhes, como eu falei, você de casa acompanha no Amazonas Record. Alisson, eu volto com você. Débora, obrigado pelas informações, agradeço aí também a delegada por conversar mais uma vez com a equipe da Record e por reforçar a importância da denúncia na delegacia. Eu sei que muitas mulheres expõem os casos nas redes sociais como uma alternativa, como uma tentativa de fuga daquela situação, mas não pode também deixar de denunciar na delegacia para que a Polícia Civil faça o seu papel, que é prender esse agressor. Débora, daqui a pouco a gente volta a conversar sobre um outro assunto. Bom trabalho para você por aí. Coloca aqui as imagens no telão da Isabela e do Marcos. Por ironia do destino, balanceiro, no ano passado, ó, essas imagens aqui que você está vendo no telão, no ano passado foram gravadas pela Record. A Record fez uma reportagem com a Isabela e com o Marcos sobre o Dia dos Namorados, para você ver como as aparências enganam. Uma equipe da Record foi até a casa desse casal, conversou com os dois, eles felizes, rindo,
E a nossa equipe de reportagem jamais poderia imaginar que dentro de casa o cenário era outro, que o que acontecia longe das câmeras era bem diferente do que acontecia diante delas. Olha só, até canecas personalizadas eles tinham, cada um com a camisa do seu boi favorito, um casal feliz. Ninguém diria que o Marcos agredia a Isabela, não tem como saber. O agressor não tem rosto, não vem escrito na testa. Quem sabe é quem convive, infelizmente. Inclusive, eu não sei se a Isabela está acompanhando agora essa reportagem, mas tenho certeza de que vai chegar até ela todas as informações sobre o caso que a gente está divulgando aqui durante a programação da Record. Queria muito conversar com a Isabela sobre essa situação, queria muito ouvir da vítima os momentos que ela viveu de terror, de tensão nas mãos desse homem agressor, que na frente das pessoas era o querido, era o maridão, mas longe se mostrava um verdadeiro agressor, viu? Meu Deus do céu, gente. Ó, daqui a pouquinho, pode voltar aqui pra mim, daqui a pouquinho eu vou continuar falando sobre a história da Isabela e do Marcos. Fica ligado no Balanço que tem mais detalhes sobre esse casal, tá? E sobre a denúncia da Isabela de agressão física e psicológica por parte do Marcos.